Mensagem número 32, o amor tudo sofre, baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, onde ele diz, o amor tudo sofre. E Emmanuel comenta, o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Aqui eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria destacar é quando o Emmanuel faz a distinção bem clara entre determinadas manifestações que a gente atribui a um possível sentimento de amor, né? E o que realmente está por detrás dessas manifestações. Quando ele diz aqui que só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Então, muitas pessoas, às vezes, seguindo os próprios impulsos, né? Como, por exemplo, hoje, um dos grandes problemas está sendo, problemas até de segurança pública, né? Está sendo o feminicídio, né? Ou seja, os parceiros, né? Os companheiros das mulheres batendo, às vezes até matando, né? Ou cometendo atos de violência, xingando. E muitas vezes você vê essas pessoas, esses indivíduos justificarem isso por amor, né? Diz, não, é porque eu amava, é porque, né? Então, a palavra amor, ela se desgastou muito ao longo do tempo, né? Então, um dos trabalhos que os mentores espirituais patrocinam é justamente resgatar o verdadeiro significado dessa palavra, né? O que realmente significa amor, né? Então, para que a gente resgate esse significado, é preciso que a gente comece por esclarecer o que ele não é, né? Porque tem uma série de coisas hoje sobre esse guarda-chuva, né, da palavra amor, né? Impulsos, como ele diz aqui, atos egoístas e apego, sobretudo, né? Que está disfarçado, despistado de amor, né? Então essa primeira colocação aqui de Emmanuel, né, já nos esclarece o que o amor não é. Inclusive, quando ele diz assim, que os próprios desacertos da pressa não tem nada a ver com amor, né? Por quê? Porque o amor é paciente, o amor não é apressado, né? O amor, ele não perde tempo, porque ele está sempre atento a trazer benefício aos outros, né? Sejam eles quem forem, né? Então, ele não é apressado, mas ele também não perde tempo, ele está sempre trabalhando em favor daquilo que, inclusive, nós estamos estudando aqui, é o tema que nós estamos estudando aqui, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a beneficência, né? Ou seja, o que é a beneficência? É a atitude e a ação de trazer benefício aos seres,
né? Então, essa beneficência, ela é sempre muito paciente, ela não é apressada, né? Porque o próprio povo diz assim, a pressa é inimiga da perfeição, né? Mas ela também não perde tempo no sentido de que ela não perde a oportunidade de fazer o bem. Ó. Beneficência tem a mesma raiz da própria palavra bem, né? Então, isso aqui já é um primeiro ponto para a gente começar a clarear a nossa concepção do que seja efetivamente a palavra amor, né? Ele, inclusive, no final desse parágrafo, onde ele diz o que o amor não é, ele fala que apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Né? Então, sempre que essas coisas estiverem presentes, né, e talvez aqui a gente deveria destacar mais é o ciúme, porque o ciúme hoje está muito associado de uma maneira bastante cega pelas pessoas ao amor. Né? A pessoa diz que sente ciúme porque ama, quando na verdade o ciúme é um sentimento de posse. Posse está ligada diretamente ao ego. É o ego que tem um eu, né, que possui as coisas e que quer possuir as pessoas também. E o ciúme, ele é uma manifestação de posse, né? Então, portanto, ele também não tem nada a ver com amor, né? E aí, depois de fazer esse esclarecimento, é que Emmanuel vai nos esclarecer, então, o que ele é, né? Ele não é nada disso. Então, o que ele vai dizer que o amor é, né? Ele diz, o amor é aquele que abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, que é a razão da sua própria felicidade. Então é aquilo que a gente tem sempre falado muito aqui, né? Que do ponto de vista espiritual, inclusive a gente até estudou esse tema na semana passada, né? Que é a felicidade, né? Do ponto de vista espiritual, a felicidade, ela está diretamente ligada a nós termos um olhar que se preocupe com a felicidade dos outros seres também. E aí seres a gente pode incluir todos, não só seres humanos, né, mas de todos os seres. Né? A felicidade genuína, a gente estudou bastante isso aqui na semana passada, ela se torna uma felicidade estável, né? Por quê? Porque eu passo a me preocupar com todos, então todos são objetos da minha atenção. Então cada ser que eu consigo felicitar, ou seja, ajudar, amparar, assistir e perceber que como consequência da minha ação, aquilo trouxe felicidade para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, ou para aquele grupo, aquilo vai ser minha própria felicidade. Então por que ela se torna mais estável? Porque ela começa a não depender apenas de eu estar satisfeito, né? Mas da satisfação que eu trago para os demais. E ao mesmo tempo, como isso faz com que a gente saia de nós mesmos e se esqueça um pouco dos nossos próprios desejos, né? Dos nossos próprios anseios, das nossas próprias aspirações, porque no momento em que nós estamos com a nossa atenção voltada para o outro, né? É óbvio que nós não estamos com ela voltada para nós, né? Então, às vezes, a gente nesse momento também sente essa felicidade de esquecer os nossos próprios problemas, porque a gente se envolve, né? Talvez a palavra nem seja se envolver, mas porque a gente olha para os problemas dos outros, né? Porque na verdade a gente não deve se envolver. O amor também, ele não se envolve nesse sentido assim, de que, por exemplo, a pessoa está triste, eu me entristeço junto com ela. Não é isso, né? A pessoa está triste e eu busco meios hábeis de tirar ela do estado de tristeza. A pessoa está deprimida e eu busco meios hábeis de tirar ela da depressão. Porque ajudar não significa afundar junto com o outro. Né? Ajudar, pelo contrário, ajudar significa justamente tirar o outro do fundo onde ele se colocou, né? Tirar ele do lodo da confusão no qual ele mergulhou, né? Então a gente também tem que ter esse critério, né, para entender que o amor, ele não é algo que se submeta aos outros, no sentido de que às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, eu estou triste, você está aí muito feliz. Amar não é eu me entristecer junto com você, né? É eu me alegrar em tirar você da tristeza. É isso. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque senão a gente vai fazer como aquela pessoa que vê alguém se afogando, vai salvar, né? E percebe que a pessoa está desesperada e em vez de dar um golpe nela para ela ficar meio grogue assim e não se agarrar nela e os dois afundarem juntos, ela, não vou fazer isso porque isso é um ato assim muito violento, né? Eu vou bater na pessoa, mas ali é necessário às vezes, né? Porque a pessoa
se não fizer isso, ela no desespero, ela vai se abraçar a você e vão afundar os dois juntos. Então o amor, ele tem isso também. O amor, ele está sempre ligado à lucidez, a uma clareza do que precisa ser feito, né? Ele não é, por exemplo, um desejo de agradar os outros, de forma nenhuma, porque muitas vezes a pessoa pode estar desejando algo que para ela não é bom, né? É como, por exemplo, a pessoa tem um filho que é drogado e que está tendo uma crise de abstinência, por exemplo, num tratamento para se libertar das drogas, e aí vai, não, mamãe, ou papai, eu preciso de cocaína agora. Aí você vai lá e vai dar cocaína para ele? Não vai, né? Porque ele está num tratamento, ele está num processo de libertação, né? Então você vai ter clareza do que precisa ser feito naquele momento. E muitas vezes o que tem que ser feito naquele momento é você estar do lado dele naquele momento de dor, né? Porque uma crise de abstinência é um momento muito doloroso, né? A pessoa se viciou em algo e naquele momento ela não dispõe daquilo para aplacar a sua ansiedade, né? O seu desespero, né? Enfim, para se reanimar, né? Ela precisa daquilo, é dependente daquilo e não tem. Mas você sabe que ela está no caminho de uma recuperação, né? Então o amor, ele sabe ser firme também quando é preciso. Né? Ele sabe ser doce e ele sabe ser firme. Por quê? Porque ele tem lucidez. Então ele olha e vê o que a situação requer, né? E nunca vai, se a gente realmente estiver imbuído desse sentimento, ele nunca vai se enganar, porque junto com ele está sempre a lucidez. Onde tem lucidez tem amor, onde tem amor tem lucidez. Esse é o ponto. Onde faltou lucidez, não vamos ter como amar, porque amar significa satisfazer as necessidades, né, nossas, o amor próprio e dos outros, mas não satisfazer os desejos. São duas coisas distintas, né? E hoje, como a gente ainda vive num planeta onde o nível espiritual nosso é ainda de mediano para baixo, né? A gente ainda tem muita cegueira, então nós ainda confundimos muito desejos com necessidades, tanto em relação a nós mesmos como com relação aos outros. E muitas vezes satisfazendo os nossos desejos e os desejos dos outros, nós não estamos fazendo bem a nós nem a eles, muito pelo contrário, estamos fazendo mal, né? A gente, por exemplo, se olhar uma pessoa, digamos, que tem diabetes, aí ela, né, e ela vê ela sofrendo ali, não, mas eu quero tomar um sorvete, mas você sabe que ela tem uma diabetes grave, que aquilo ali vai fazer um mal terrível para ela, nós não vamos ajudar ela a satisfazer esse desejo, porque isso não vai fazer bem a ela. Então isso é muito importante que a gente tenha claro. Amor e lucidez andam de mãos dadas, né? E é como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Não tem como ter um e não ter o outro, ou estão os dois ou não temos nenhum dos dois, né? Talvez a gente pudesse, inclusive, comparar esse par, amor e lucidez, com compaixão e sabedoria, seria o correspondente. Não tem compaixão sem sabedoria, né? Não posso diminuir o sofrimento do outro, que é o que a compaixão procura fazer, se eu não tenho sabedoria para fazer isso. Sabedoria pressupõe o quê? Que eu tenho meios hábeis para me compadecer, né? Porque compadecer também, assim como o amor, né? A compaixão, ela também tem a ver com atender necessidades e não satisfazer caprichos.